Voltamos com o programa Papo Aberto. Obrigado porque você escolheu passar esta noite conosco, viu? A TV Canção Nova sempre tem uma programação variada e um conteúdo de qualidade para você e sua família. Só você acessar tv.cançãonova.com e saiba um pouco mais sobre a nossa programação. Vamos retomar o nosso bate-papo, não é? Aqui com o nosso querido Eduardo Chiniachik. E eu já ponho para você, a sua vida é do jeito que você sonhou, do jeito que você planejou? Você já sentiu alguma vez a sensação de quase, não é? Eduardo vai nos mostrar nesse nosso segundo bloco como nós poderemos transformar os nossos sonhos em realidade. E isso é um assunto tão interessante que deu um livro, não é isso, Eduardo? Isso. Você sabe, Márcio, que teve um momento em que eu comecei a me dar conta de que tinha pessoas que falavam assim, eu tenho um sonho, e estou trabalhando, estou dando um duro danado para chegar nesse sonho. E aí eu começava a perceber que tinha pessoas que transformavam a sua vida no meio de morte, não no meio de vida. Então, muitas vezes, as pessoas começam, sem se dar conta, a correr atrás. Corre. E muitas vezes eu brinco com essa imagem do cachorro correndo atrás da roda do carro, né? Ele faz aquela... E quando o carro para, ele não sabe o que fazer com a roda. Então, tem pessoas que correm tanto que quando tem tempo, não sabe o que fazer com o tempo. E aí, muitas vezes, quando a pessoa não sabe o que fazer com o tempo, vai arrumar encrenca, vai brigar com a mulher, vai brigar com os filhos, porque não sabe o que fazer. E aí, eu comecei a perceber que tinham pessoas que tinham sonhos e isso se transformou no meio de vida. Isso é envolver mais gente, mais pessoas, e não simplesmente como uma forma de distanciar, de se fechar, de restringir, mas de fazer com que mais gente participasse do sonho dela. Então é esse momento em que me veio bem isso, né? Transformar um sonho em vida, não em um meio de morte, mas um meio de vida, que faça com que eu me sinta ainda mais entusiasmado, ainda mais vivo e ainda mais cheio de disposição e cheio de amor para dar. Você fez várias referências aí à Sagrada Escritura, então quero pegar uma referência também que tem muito a ver com o que você está dizendo e que dá base para a minha próxima pergunta para você. Que Paulo, o apóstolo, ele dizia, olhando para ele mesmo, ele comentava com uma certa dor, não é? O bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Então, a gente olhando para a vida desse homem, a gente percebeu que foi superação em cima de superação. Talvez até por ele estar dentro daquele contexto, ele não conseguisse ter a visão que hoje nós temos dele, quem ele era, quem ele se tornou, o bem que ele fez, e ele é o apóstolo dos gentios, né? Se o cristianismo é hoje o que é, conhecido como foi conhecido, é porque Paulo levou para as fronteiras, para além fronteiras do judaísmo, do território de Israel, né? Da vivência ali do povo israelita. E esse drama que Paulo vivia é o que muitas vezes a gente vive. Você faz planos, você faz projetos, você tem seus sonhos, às vezes você chega até a escrevê-los, e quando você percebe aquilo que você não queria fazer, você está fazendo. Você diz, puxa, de novo. E aquilo que você tanto sonhou ainda não aconteceu. Como é que você vê, ou vê um jeito da gente quebrar esse círculo vicioso, sabe? A gente romper com isso, não é? Mesmo que não seja assim 100%, né, tudo de uma vez só, porque aquilo que no decorrer de toda uma vida foi se transformando numa má educação, que a gente chama de vício, não é? Precisa agora de uma reeducação para se transformar numa virtude. Como romper com essa corrente? Bom, falando um pouquinho da neurologia, vem o quê? A gente nasce com os mesmos neurônios que a gente vai morrer. Então, a diferença é que de 0 a 2, os nossos neurônios vão conversar e vão criar um monte de sinapses. Por quê? Porque tudo é uma experiência, tudo é uma descoberta, tudo é uma doce e deliciosa descoberta. Então, se você dá um desenho animado para uma criança, ela diz assim, de novo.
Depois da milésima vez, ela diz o quê? De novo. De novo. É, É sempre por quê? novo, né? Porque tudo é novo, tudo é inédito, tudo tem um novo olhar. Mesmo as coisas mais repetitivas, ela é feita como se fosse a primeira vez. E às vezes eu desafio o adulto com essa questão. Como seria você olhar para os seus filhos como se fosse a primeira vez? Assim, aquele mesmo primeiro olhar de quando você pega na maternidade, ele abre os olhos e você descobre que aquele ser tem mais poder do que você, né? Que vem com uma dose de vida e de amor. Né? Como seria se todos os dias a gente tivesse esse sentimento? Né? Então, essa é a nossa primeira grande lição na nossa vida. Dos 2 aos 17, nós vamos perder 50% disso. Por quê? Porque nós começamos a nos habituar a fazer algumas experiências e não outras. Então, é nesse momento em que a pessoa ela começa a criar circuitos neurológicos muito viciados. Então, ela começa a experimentar a experiência da timidez e aí ela começa a dizer, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. E aí ela se vê tímida. Então, é esse momento em que ela se autodefine. Ela não consegue mais se ver de uma outra forma. Então, até os 17 anos, por uma série de situações, de acomodações, de efeitos, de fatores que o meio vai produzindo, nós começamos a nos adaptarmos a algumas experiências e não outras. Dos 17 anos em diante, nós vamos chegar a um número de 10% da nossa capacidade de experimentar a vida. É nesse momento que nós nos tornamos muito previsíveis. Então, quando você traz essa dimensão de Paulo, é fantástico. Por quê? Porque muito desse sentimento, ela vem numa frase que muitas vezes as pessoas dizem, eu sei que eu posso mais, mas não estou vivendo. Eu sei que eu poderia realizar mais, mas não estou fazendo. Eu sei que eu poderia estar desfrutando da vida muito mais. Por quê? Porque num momento eu me torno prisioneiro dos meus hábitos. Então, um pequeno desafio para você que está nos vendo agora. Muitas vezes a gente vai à igreja, a gente frequenta, vê a missa, a gente comunga. E aí a perguntinha é, quando você volta, o sentimento e o compromisso de, apesar de um convite para ficar mal, você sabe que você tem uma capacidade de expandir amor, uma capacidade de manter o seu foco naquilo que realmente é preciso ser feito. Quando Paulo vai além das fronteiras, dos limites, é como se... Tem uma frase que uma amiga uma vez disse, se você quer resultados maiores, você tem que sair do gueto, você tem que sair do porão. É mais ou menos isso. Sabe assim, se a gente está vivendo tão habituado, tão prisioneiro dos nossos hábitos, quando você sabe o que você já vai fazer de manhã, de tarde, de noite, essa é a hora que você diz. Relendo a Divina Comédia de Dante, um momento de reflexão que me veio é, nós não somos feitos por Deus, nós somos feitos de Deus. É essa dimensão de que nós não nascemos para viver 10% da nossa capacidade de viver a vida. Então, quando a gente fala assim, o que é esse momento em que eu retorno, eu faço o caminho contrário. Então, é o momento em que eu começo a curiosar, eu começo a me experimentar dentro de coisas diferentes. Se eu sou um pai que não sai para jogar bola com seu filho, seja curioso, experimente como que é esse pai que sai para jogar bola. Se eu sou um pai que não joga videogame com seu filho, se experimente, curiose, seja mais curioso. E aí voltamos lá e a gente vai ver que o reino dos céus é daqueles puros e ingênuos como uma criança. Não é que nós temos que nos infantilizar, mas é viver essa pureza, essa ingenuidade de nos permitirmos, de nos lançarmos. Assim, se por um momento eu tenho um sonho, é esse momento em que eu devo me perguntar, o
que precisa ser feito para viver esse sonho. Mas sem perder em momento algum o compromisso de com quem eu quero chegar nessa realidade e de que forma eu quero chegar nessa realidade. Assim, essa é uma das condições que, quando eu digo, nós somos feitos de Deus, é porque nesse momento nós também temos esse dom do livre-arbítrio, né, porque nós somos livres para escolher o caminho, o como, qual é a ação, qual é a intensidade. É o que Cora Coralina dizia, eu não posso escolher, eu não posso escolher quantos dias vão ter na minha vida, mas eu posso definir quanta vida vai ter em cada um dos dias da minha vida. É essa relação que muitas vezes... Você pode até não conseguir definir a quantidade, mas a qualidade que se vai aplicar a eles, né? Exato, a intensidade. Muitas vezes as pessoas, elas vivem a intensidade da dor, do sofrimento, desse momento, desse movimento de se fechar, de viver a escuridão, de viver as trevas. Mas se esquece de que pode viver a mesma intensidade para a felicidade, para o horizonte, para a luz. Então, é essa coisa de que, às vezes eu digo, se você tiver que sonhar, sonhe grande. Mas não no sentido de arrogância, é no sentido de merecimento. Estender também seus horizontes. De estender. Sabe essa coisa de... eu digo que tem pessoas que às vezes têm um sonho e ela imediatamente começa a fazer uma lista, que eu digo que é uma língua de vaca, cheio de coisas assim. Não vai dar certo por isso, 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 não vai dar certo por isso. E eu digo, tem as pessoas que fazem uma outra lista. O que eu preciso fazer para lidar com isso? O que eu preciso fazer para lidar com isso? Nada está pronto. Mas se nós não nos tornarmos em criadores de contextos, nenhuma realidade acontece. Porque tudo aquilo que aconteceu na nossa vida foi criado o contexto para que acontecesse. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu quero operar um milagre. Qual é o contexto, né? Mas qual é o contexto? Uma vez, Márcio, a minha mãe já estava no estágio terminal do câncer e a minha mãe falou para mim assim, Deus vai me dar um milagre. E eu olhei para ela e falei assim, mãe, Deus já deu, mas não tem sistema de entrega em casa. Você tem que buscar. Sabe assim, você tem que ter uma atitude de quem está indo ao encontro. Não é uma atitude passiva. Em momento algum, a vida é uma atitude passiva. Você falava aí sobre essa capacidade que a criança tem, né, de experimentar o universo, né, nos 2 anos, 100%. Né? Depois, até os 17, isso cai para 50%. E depois dos 17, né, 10%. E eu costumo dizer para aqueles que têm filhos, porque eles podem corroborar, né, o que eu estou dizendo, é que um jeito de você não envelhecer é você ter filhos. Porque eles te desinstalam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles te chamam, eles expõem a curiosidade deles para você, eles te fazem perguntas que te obrigam a pensar. Porque nem toda pergunta que um filho faz é óbvia. Pode parecer óbvia, mas quando você tem que parar para poder pensar, escolher a melhor maneira de responder, com honestidade, com riqueza de conteúdo, não é? E com simplicidade, aí você vê que não era tão óbvio assim. E você vai começando a enxergar também a vida pelos olhos do outro. Essa capacidade, sabe, de se despertar para o novo, de ser curioso. Quando a gente não consegue por si mesmo, muitas vezes a outra pessoa que está do nosso lado, ela pode ser para a gente esse catalisador, não é? Exato. Um filho é. Por isso a importância de você não ser sozinho, de você ter outras pessoas com você, ajudando também a construir esse sonho. E você dizer... Pode falar, por favor, Eduardo. Que tem uma coisa, quando a gente fala assim, foi descoberto em 94 que o nosso cérebro, nós temos neurônios espelhos. Neurônio espelho é assim, alguém boceja e você boceja.
Isso é, os meus neurônios espelhos vão espelhar exatamente a área do teu cérebro. E eles foram chamados também de neurônios da compaixão. Então, toda vez que a gente quer realmente viver essa intensidade das descobertas, os nossos neurônios espelhos estão lá. Então eu digo que é um dispositivo divino que te permite sentir o que o outro sente. Mas é quando você está desprovido de julgamento. Porque quando você julga, você inibe a ação do neurônio espelho. Então, um julgamento, ele simplesmente cessa. Por isso que eu sempre digo, assim, é aquele pai que olha para o filho, não com aquele sentimento, né? Ele tem que aprender comigo. É esse momento em que... Eu sou seu pai, você tem que me respeitar. É esse momento da descoberta, que eu me descubro aprendendo com o meu filho. É aquele momento em que, é exatamente o que você está colocando, essa geração, ela tem um poder de argumentação que a nossa não teve. Isso é, às vezes eu brinco com a minha filha e falo assim, se eu falasse do jeito que você fala com a minha mãe e o meu pai, né, o chinelo corria. Era mesmo. Né, assim, mas o poder da argumentação, e não é que seja com 10, com 2, 3, 4, já estão argumentando, eles querem entender. Sinal de inteligência, de busca de conhecimento. Então, essa capacidade que a gente tem de viver em empatia, de viver em compaixão, por um momento é se colocar no lugar do outro. Um dia, a minha filha, eu falei assim, não vai fazer, pronto. Aí ela olhou para mim e falou assim, se fosse você pedindo para os seus pais, o que é que você gostaria de ouvir como resposta, pai? E aí eu comecei a chorar. Falei, filha, desculpa. Por quê? Assim, porque por um momento eu fiz exatamente o que o meu pai fez. E não percebi o que eu gostaria que ele tivesse feito no momento em que a coisa aconteceu. Sabe assim? E aí eu digo que senta, né? Desarticula, sai dessa prisão. Não é? Muitas vezes a gente cresceu com uma frase, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual a eles. Exatamente. E a gente cresce... Quando eu tiver meu filho, eu nunca vou fazer o que meu pai fez comigo. E aí a gente cresce e às vezes se dá conta de que está repetindo exatamente a frase de Paulo. Né? O bem que eu quis, eu não fiz. O mal que eu não quis, eu estou fazendo. Não é? E muitas vezes, assim, o que é o momento, né, de libertação? É quando por um momento a gente se dá conta de que nós somos mais do que uma definição, de que nós somos muito maiores de qualquer definição que a gente faça de nós, dos outros e de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eduardo, olha, a gente está 2 minutinhos de terminar o nosso programa. E aí eu queria saber de você 2 coisas. A gente tem 2 minutos, já vou fazer as 2 perguntas, que é para você administrar o tempo. O que eu vou encontrar nesse livro? Não é? Além daquilo que a gente conversou aqui, ou algum ponto que você viu que a gente conversou, mas que seria muito legal ir mais fundo nele. E a segunda pergunta é, o que você mais gostou nesse livro? Eu digo que esse livro ele fala muito das raízes, né? Esse ato de repetição que a gente vai fazendo e sem se dar conta, sem expandir a consciência realmente da nossa capacidade de sermos co-criadores da nossa existência, da nossa vida. Isso é, qual é o plano, qual é o projeto maior, o que é que está alimentando a minha vida. O que eu mais gostei é esse sentido de eu não estou fazendo algo simplesmente para realizar esse algo, mas é porque eu mereço essa realidade. Da mesma forma como antes a gente tinha falado, você merece o paraíso hoje, você merece o sonho que você escolher. Né? Não é na próxima, é nessa. Você merece viver a realidade que você escolheu. É merecimento. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado, viu? Prazer Fiquei muito todo feliz meu. de
ter você aqui conosco. Esses 2 blocos do programa que passaram voando, tenho certeza que não só para nós dois, mas para todos aqueles que acompanharam. E espero mesmo ter a oportunidade de ver você outras vezes aqui na nossa TV. Vai ser um prazer e honra. Obrigadão, Márcio. Opa, obrigado. Você viu quanta coisa boa, hein? A gente pôde conversar nesse momentinho. Eu agradeço o Eduardo pela sua presença aqui no nosso programa e encerro o programa de hoje com uma frase do livro do Eduardo Chiniachik. Seja dono do seu destino, rompa com o compromisso, com as desculpas. Vá ao encontro dos seus sonhos. Tudo que Deus tem para você, todos os planos dele, os sonhos dele para você são bons. Se a gente quer colaborar, dar seguimento a este bom sonho, este bom plano, está nas nossas mãos, depende da nossa resposta. Obrigado por sua audiência esta noite e estamos esperando seu e-mail para o nosso programa papoabertotv@cançãonova.com, ok? Ou então pode também endereçar para nós a sua cartinha. Está aí no vídeo o nosso endereço, é só você copiar, manda sua carta para nós e será um prazer estar em contato com você. Deus te abençoe, uma boa noite, até segunda-feira que vem, se Deus quiser.